Algumas ferramentas nós temos que dominar no ultrassom, então nós chamamos de botonologia, que é o estudo dos botões. Então a gente tem que saber qual o botão de frisar na tela, né, que você vai frisar a imagem. Então quando você chega numa imagem específica, você quer avaliá-la melhor, você frisa aquela imagem, congela para você fazer uma avaliação mais tranquila. Salvar, porque muitas vezes nós temos que salvar ali aquela imagem para documentação, para depois visualizar essa imagem de novo mais para frente. Tá? O modo B também, que é o brilho, né? Então você vai intensificar um pouco mais o brilho ou reduzir o brilho na imagem, também é importante saber onde está esse botão. O foco, frequência e o Doppler são botões bem importantes aí no nosso dia a dia. O modo B, muito importante a gente saber dominar também, porque em alguns casos, por exemplo, o brilho está muito baixo, né? Então um brilho mais baixo fica uma imagem mais escura e você perde as definições da imagem. Então veja aqui embaixo, ó, tem uma imagem mais escura, com o modo B com um brilho não muito adequado, você não consegue diferenciar uma imagem da outra. Já nessa região mais superior aqui, a gente vê uma imagem com um brilho muito aumentado, muito intensificado. Isso também você acaba prejudicando a visualização, a diferenciação entre as estruturas. E aqui seria um modo B um pouco mais adequado. Então você consegue identificar as estruturas, não está muito estourada a imagem, conseguindo avaliar melhor o modo B nessa estrutura. Tá? Em relação ao foco, para vocês verem como o foco faz diferença, né? O foco geralmente está aqui do lado, ó, nessa seta. Você pode subir ou descer o foco dependendo da área de interesse. Então eu estou focado aqui nessa região, aqui vai ficar com uma melhor qualidade de imagem, maior definição de imagem. Estou mudando aqui o brilho, você vê quando eu aumento o brilho da imagem, aqui onde tem líquido ele fica muito intenso, mas ele acaba tendo uma melhor definição dos tecidos adjacentes. Reduzindo o brilho, volta a não ter mais aquele artefato no meio aqui da região líquida, né? Que no caso aqui é uma bexiga, que tem a urina aqui no meio da imagem. Quando você estoura um pouco a imagem, fica muito artefato ali no meio, parecendo que é uma patologia. Então são formas de você dominar, de você utilizar as ferramentas que o aparelho te fornece. Então, por exemplo, aqui nesse caso, se eu quero ver uma estrutura mais profunda, eu vou jogar o foco mais aqui embaixo, né? Se eu quero avaliar uma estrutura mais alta, mais superficial, eu jogo o foco mais para cima. Mas idealmente é sempre deixar a estrutura que você quer avaliar mais no centro aqui da tela. Em relação à profundidade, é uma outra ferramenta muito importante que a gente tem que avaliar, tem que utilizar no seu dia a dia, que é você deixar, na verdade, a estrutura que você quer fazer uma avaliação ou quer fazer uma infiltração, ela geralmente é mais no meio da tela ou até um pouquinho mais para baixo, mas nunca muito superficial ou muito profunda, né? Então, por exemplo, aqui eu quero avaliar um pâncreas, né? Então eu pego aqui essa imagem, eu estou com uma profundidade muito alta, né? A gente observa aqui na régua que fica do lado do aparelho aqui, ó, 5 centímetros, 10 centímetros. Então aqui eu já passei a área da coluna, da pele aqui do paciente, já estou vendo a maca aqui na imagem do ultrassom. Então não está muito legal essa imagem, muito adequada, muito enquadrada do jeito que você precisa ver. Nesse outro caso aqui, a imagem está muito superficial, né? Nós vemos aqui 5 centímetros, então você perde algumas estruturas mais profundas aqui nessa região. E nessa região aqui nós temos uma profundidade mais adequada, vendo todas as estruturas que você deseja. Então sempre está focado nessa questão da profundidade, deixando a estrutura relevante, mas no meio da tela ou um pouquinho mais profunda.